7h04. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Última medição do Rio Negro. 7h04. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio. Menos bom de dia. 10 centímetros. Bom dia a todos, para maior bom dia Álvaro. Já última medição do Rio Negro marca 29 metros e em Manaus, mais de 11 mil profissionais da educação já foram vacinados contra a doença. Para a maior cheia já registrada na história. Brasil recebe lote Covid-19 em Manaus, mais de 11 mil profissionais da educação já foram vacinados contra a doença. Vacinas. O carregamento vai garantir. E ainda, Brasil recebe lote de ingredientes. Prefeitura adia desvio das linhas de ônibus que trafegam no centro da capital. Vacinas. Informou que o carregamento vai garantir mais 12 milhões de doses. No esporte, Prefeitura adia desvio das linhas de ônibus que trafegam no centro da capital. O prefeito informou que a medida é para não prejudicar o comércio. Das mãos do São Raimundo. No esporte, vamos falar sobre a polêmica do Bolsonaro com a Zona Franca. Afinal, o presidente ameaçou tirar ou não o título o modelo econômico do nosso estado. Na Você coluna fica Poder, vamos falar sobre a polêmica do Bolsonaro com a Zona Franca. Afinal, o presidente ameaçou este ou não é o Jornal da Cidade de hoje, do nosso estado. O seu Jornal das 7. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. Notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. As notícias da cidade de Manaus. Da polícia, emprego, comunidade. As últimas Muito bem, informações agora do Brasil e do mundo. 6 minutos em Manaus. Começa Vamos agora. conferir as manchetes Jornal dos principais da jornais cidade. do país. E a gente começa com a manchete Muito bem, agora do 7 horas. Estadão, Estado de São Paulo, os principais jornais do país, que traz na sua manchete principal: São Paulo sai da fila. Com vitória de 2-0 sobre o Palmeiras no Morumbi, o São Paulo voltou a ganhar um título de destaque, campeão paulista deste ano. Pazuello vai a ato político de apoio a Bolsonaro, sem máscara e sobre um carro de som apertado. O presidente Jair Bolsonaro discursou ontem para milhares de apoiadores no Rio de Janeiro. Países ricos detêm 45% das doses de vacinas disponíveis. Nações pobres demoram na imunização e especialistas alertam para novas cepas e extensão da pandemia. Dívida de empresas abertas cresce 50% em 10 anos. A dívida bruta das companhias de capital aberto mais que dobrou em 10 anos, segundo estudo feito pelo Estadão. Rio lidera inquérito de crimes eleitorais. O Rio lidera o ranking de inquéritos por crimes eleitorais no Brasil. Levantamento por meio da Lei de Acesso à Informação nos dados da Polícia Federal. Essas foram as manchetes do seu jornal, o Estado de São Paulo. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal: vem a eleição, vamos para o ataque. Diz Guedes, ministro quer ampliar a ação social e vê instinto político enorme em Bolsonaro. E também Bolsonaro leva Pazuello a ato político e desagrada exército, depois de dizer que voltou a ter sintomas da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro gerou aglomeração durante passeio de motocicleta no Rio de Janeiro. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo: Saúde distribuiu máscara suspeita de falsificação. O Ministério da Saúde importou e distribuiu máscaras chinesas com suspeita de falsificação, sem garantir a segurança e eficácia dos produtos para uso por profissionais de saúde, segundo apontam documentos da Receita Federal sobre a compra. Estudo vê ofensiva do bolsonarismo contra a Coronavac. Mensagens de Jair Bolsonaro e seus seguidores nas redes sociais
insuflaram ataques à Coronavac num período crítico para o desenvolvimento da vacina em outubro do ano passado, segundo estudo de autores ligado à rede de pesquisa solidária. São alguns dos destaques aqui na capa do jornal Folha de São Paulo. Vamos agora de São Paulo para Minas Gerais, onde a gente tem o jornal Estado de Minas. Depoimentos deixam um clima mais tenso na CPI. Além da nova convocação de Pazuello, os senadores vão ouvir nesta semana Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, conhecida por defender a cloroquina, medicamento ineficaz no combate à Covid. Pazuello executou política irresponsável, diz o senador Alessandro Vieira. A Assembleia vai apurar gastos de Zema, comissão parlamentar de inquérito criada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Estado, começa uma nova fase nesta semana. Corte de verbas torna dramática a situação da Universidade Federal de Minas. Apesar de recentemente o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas de Apoio, o INEP, com a universidade, mas bem avaliada do país, a Universidade Federal de Minas vê uma situação bastante complicada devido ao corte e bloqueio de verbas. A incrível história do avião que ficou preso, o projeto de instalar um antigo avião 727-200 no alto de um shopping no Belvedere, em BH, teve de ser engavetado por uma situação inusitada. A aeronave é de 30 metros de comprimento. É um negócio absurdo, né? Mas enfim, seria um atrativo aí para o shopping, mas que não funcionou. Esses são os destaques do Estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal O Globo, que traz como manchete principal: conta da reforma, reestruturação de militares já custou 17% acima do previsto. Apenas em 2020, gasto com pessoal cresceu 5,5 bilhões de reais. Pazuello vai à manifestação e abre crise no Exército. Sem usar máscaras, o ex-ministro da Saúde compareceu ao ato político de apoio a Bolsonaro, o que é proibido para oficiais da ativa pelas normas militares. Para frear a cepa indiana, governo envia mais vacinas a São Luís. Ministro Marcelo Queiroga anunciou que mandará 300 mil doses extras para conter variante detectada no Maranhão. 7h12. Jornal da Cidade. Voltamos às manchetes dos principais jornais do país. Vamos agora ao Correio Brasiliense, do Rio de Janeiro para a capital federal, em Brasília. Pazuello pode ir para a reserva depois de ato. General e ex-ministro da Saúde participou ontem no Rio de evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Tipo de participação é proibida pelo regulamento disciplinar do Exército. A tragédia brasileira não é fruto do acaso. Não se trata de uma comissão parlamentar inquisitorial, mas de investigação. Aliás, ela não investiga pessoas, mas fatos, afirma o senador Renan Calheiros. Tenente suspeito de pressionar a Anvisa por mudança na bula da cloroquina. Corra, o leão vem aí. Falta uma semana para entregar a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Pois é. Mas atenção aí que só falta essa semana. Cerca de 9,4 milhões de contribuintes ainda não prestaram conta ao fisco. E São Paulo, campeão, quebra tabus. Além de regularização fundiária, o Distrito Federal tem uma lista de 409 áreas que se encaixam nos critérios exigidos pela legislação. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. Agora vamos conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora. O Grêmio tetra tricolor empatou com o Inter na Arena em 1-1 e conquistou o Gauchão pela 4ª vez consecutiva. E também criação de vagas de trabalho intermitente triplica no estado no primeiro trimestre. De janeiro a março, modalidade de contratação abriu
756 postos, crescimento de 224,46% ante o mesmo período de 2020, segundo dados do Ministério da Economia. São alguns destaques aqui na capa do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. E vamos finalizar com o jornal O Correio, lá da Bahia, traz a seguinte manchete: Guardiões do Jaré. Religião que só existe na Chapada Diamantina resiste em meio a perdas. Há pouco mais de um mês, um dos principais curandeiros morreu em Lençóis. A comunidade em luto tenta olhar para frente. Tem também aqui denúncia: médicos sofrem pressão para incluir nomes em lista da vacina. Imagem rara: professor espera 23 dias para flagrar dança de pássaro. E também Estado prepara novas ações para frear o avanço da Covid-19 dessa terceira onda lá na Bahia. 7h15. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. Muito bem, 7h16. Vamos agora ao vivo com Edila Chaves, que traz pra gente nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de maio, as informações do trânsito na nossa cidade. Bom dia, Edila. Mais uma semana se iniciando, né? Bom dia Álvaro, bom dia Tiago, bom dia Marquito, bom dia Pablito e também um bom dia especial aí pro nosso famoso Zé Gotinha, né? Bom, a nossa equipe está no centro da cidade, onde levamos para vocês informações a respeito da questão do desvio da frota de ônibus, né? Bom, no último fim de semana houve um pequeno desvio, porém o prefeito Davi Almeida esteve presente ao local e percebeu que ainda daria sim para os ônibus passarem pelo local em frente à alfândega. Então esse desvio, no dia de hoje, ainda será mais uma vez estudado, pois o prefeito alega a possível questão das pessoas a respeito de compras na área, né, os comerciantes. Então, talvez com o tráfego mudando, isso poderia prejudicar a questão destes empresários. Então, com isso, ele preferiu ainda no dia de hoje verificar se realmente vai ter a necessidade do desvio de ônibus. Mas os carros estão passando ali no desvio da 7 de setembro, viu, gente? Quem tiver de carro não vai mais dar aquela volta ao redor da Praça da Matriz. Corta ali na Avenida 7 de Setembro e segue. Bom, na cidade de Manaus, nós tivemos um caso por volta das 6h30 da manhã, colisão entre veículos, ali abaixo daquele viaduto que segue para a Cidade Nova, sentido Torquato Tapajós. Apenas danos materiais no local, tivemos ali um pequeno congestionamento, mas logo o trânsito conseguiu fluir. Já na Bola do Coroado, que nós não podemos deixar de falar, agentes do Instituto Municipal de Urbanização estão presentes justamente para a fluidez do trânsito. Temos também um caso na Avenida Brasil, onde colisão entre carro e moto. Aquilo que nós já havíamos falado na última sexta-feira, né, Álvaro? A questão dos motociclistas. E esta vítima estaria sem capacete. Mas, graças a Deus, nada grave. Essas são as informações de trânsito que nós levamos a todo o site imediato. Certo, então. Obrigado, Edila. 7h18. Olha, muita atenção, então, a essa informação aí do centro da cidade, aquela área da alfândega, né? É foto agora em todos os lugares tem, né? A alfândega de fundo, que é aquele prédio bonito, laranja, com amarelo, claro, né? E está sofrendo, obviamente, ali, aquele prédio sempre alaga quando tem uma cheia grande. Mas hoje o prefeito preferiu dar mais uns dias aí, ou 1 ou 2 dias, não sei. Pelo menos hoje não vai funcionar o desvio que eles fariam ali. Então os ônibus que saem ali do terminal da Matriz, né, eles vão seguir normalmente. Creio, a justificativa aí, segundo a Edila explicou, é exatamente a questão do comércio, né? Ali tem muita movimentação de gente, né, e desviar o trânsito dali, obviamente, vai tirar essas pessoas do trânsito naquela região.
e o que pode afetar também o comércio. Então fica claro que o ônibus continua passando por ali pelo menos até segunda ordem. Sobre a questão das lotações, já teve alteração na rota, Álvaro. Lotações sim, né? Os ônibus não, né? E a gente vai falar aqui no imediato sobre essas alterações ainda. Daqui a pouquinho. 7h19. Trânsito. Muito bem, 7h20 agora. Vamos falar de Covid-19. O Brasil registrou 894 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 449.185 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.909. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi menos 9% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Pois é, olha, 1.909 mortes, muitas mortes ainda, porém, se a gente for pegar o período do ápice das ondas, 1.900 mortes era só em um estado, 2 estados ali, né? Muitas mortes nesse parâmetro, né? Então, assim, ainda tem muita gente morrendo e a gente lamenta ainda esse número. São mais de 10 dias em que o Brasil tem média móvel de mortes abaixo de 2.000. De março até o dia 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2.000. Agora, como eu estava falando, felizmente a gente pode noticiar essa redução. Cada morte importa, mas também cada redução que a gente registra, a gente comemora, porque a gente quer que chegue no zero. O Amazonas registrou mais 5 mortes por Covid-19 nesse domingo, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas e uma registrada em dias anteriores, porém confirmada agora. O total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia subiu para 12.920 no estado. Foram confirmados 337 novos casos da doença, o que totaliza 382.487 registros aqui no estado, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Jornal da Cidade. Vamos agora falar da vacinação, né? Falamos agora dos casos, agora vamos falar da vacinação. O balanço da vacinação contra a Covid-19 desse domingo aponta que o Brasil já tem mais de 62 milhões de doses aplicadas da vacina contra a Covid. A primeira dose já foi aplicada em 41.961.572 pessoas, o que corresponde a quase 20% da população do país. De sábado para domingo foram aplicadas 217.580 doses. No Amazonas já foram aplicadas 1.142.930 doses em todo o estado até este domingo. Os dados da FVS apontam que 717.510 são de primeira dose e 425.420 de segunda dose de algum dos imunizantes. 7h23. A FVS também emitiu um alerta na sexta-feira. Atenção, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando e nos acompanha todos os dias aqui no jornal. Um alerta na sexta-feira para que se reforce a atenção às medidas de prevenção da Covid-19. Veja, hoje, dia 24 de maio, o alerta foi feito no dia 21, portanto, as análises epidemiológicas do órgão apontam que o Amazonas permanece na fase laranja da doença, que é considerado moderado o risco de transmissão do novo coronavírus, mas é primordial que você entenda que os registros eles vêm subindo a cada dia e a gente precisa ficar de olho nisso, Tiago. Contudo, o cenário de estabilidade em número de casos e óbitos requer atenção para evitar retrocesso à fase vermelha.
Conforme a avaliação da FVS, a estabilização em patamar elevado de óbitos e casos de síndrome respiratória aguda grave nos últimos 14 dias influenciam na avaliação de risco, podendo representar tendência de crescimento. Pois é, a análise da taxa de ocupação hospitalar também reforça o alerta para a manutenção dos cuidados de prevenção. Então o Estado ele olha a quantidade de leitos que está sendo ocupada e também o número de mortes e o número de casos. Então são números, são parâmetros para dizer, olha, muita atenção, né? Você que está nos assistindo, muita atenção, reforce o uso de máscara, reforce o uso de álcool em gel, reforce a necessidade de não ficar se aglomerando. A análise da taxa de ocupação hospitalar, né, a análise comparativa entre os últimos 28 dias de abril e a última segunda-feira, que foi dia 17 de maio, mostra que a pontuação de avaliação de risco passou de 16 para 19, ainda dentro da fase laranja, óbvio, mas veja como cresceu. A alta é um alerta para que a população mantenha medidas como o distanciamento, o uso de máscara e higienização das mãos, como você já bem falou, Álvaro. Pois é, e a gente chama mais uma vez o infectologista que esteve aqui conosco na semana passada, o doutor Marcos Guerra. Bom dia, doutor. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no programa, mas a gente queria entender melhor, a gente já vinha falando disso, mas aí veio esse alerta, né? Pela sua experiência, é necessário realmente a gente, sem alarde, sem aquela comoção, né? Mas é necessário a gente ficar alerta a essa subida, ainda que pequena? Bom dia. É verdade, nós, durante todo esse processo, nós teremos sempre que estar mantendo os cuidados individuais para que o coletivo não seja afetado, ou seja, nós temos que ter os cuidados ainda de uso de máscaras, distanciamento social, a higienização das mãos e de objetos que você com frequência divide com outras pessoas, principalmente no setor, nos locais de trabalho, visto que nós temos uma população ainda altamente suscetível à infecção do vírus. E a cada momento é um vírus se reproduzindo na população, ou seja, a população é o meio de cultura para o vírus. E esse vírus pode ter as modificações, como tem tido no mundo inteiro, né, em virtude da grande facilidade dele estar se multiplicando, e tem ganho principalmente a capacidade de transmissibilidade. As outras constantes dos vírus ou outras variáveis ainda não está visto, mas o setor da vigilância sanitária aqui em Manaus tem mantido o alerta em todos os sentidos, como vocês mesmos falaram, número de casos aumentando, número de leitos sendo necessário para ser internado, número de leitos de UTI para ser utilizado, isso tudo, e óbitos também está crescendo, são fatores que preocupam a todos nós que trabalham na área de saúde, porque sobrecarrega, são pessoas que necessitam de cuidados mais intensivos e, portanto, e só há uma forma de conter isso, é a população utilizando os seus meios de transmissão. Agora, doutor, uma das dúvidas que todo mundo tem quando olha, começou a aumentar o número de casos, é possível se entender que esse aumento pode ser, por exemplo, como foi na segunda onda, em virtude de uma nova cepa, ou isso ainda não é possível se descobrir, ou é simplesmente o retorno, digamos assim, da infecção por conta dessa cepa que já existia por aí? Como é que a gente consegue fazer uma avaliação nesse sentido? Sim, existe todo um sistema, o sistema de identificação genômico, que é o que diz qual é a cepa que está predominando nesse momento, circulando, e permite, então, que a gente saiba o que você está lidando. Tem algumas dificuldades, que aparecem algumas variantes diferentes, que ainda não existia algum sistema de detecção mais precoce. Pode ser que uma pessoa seja negativa no exame atual, mas, na verdade, ela está infectada pelo coronavírus.
Perfeito. Então ainda tem isso, né, doutor? Você pode fazer o exame, mas como a cepa é uma cepa diferente, vai dar negativo, mas você tem ali o Covid, né? Olha só, coisa interessante. Agora, o que a gente pode, como o senhor falou, o que a gente pode alertar a população diante de um quadro como esse? Isso me parece muito similar, né, essa preocupação inicial, ali do que aconteceu em dezembro, né, quando começaram os primeiros movimentos para dizer, olha, tá voltando, e a população me parece que naquele momento não quis muito acreditar, fez até manifestação para não ter fechamento de comércio e tudo mais, e depois veio o caos, né? Esse caso a gente ainda tem como evitar o retorno dessa terceira onda, doutor, sem precisar fechar tudo novamente? Pois é, a principal medida seria evitar a aglomeração, então as pessoas irem aos locais que necessitam só para o essencial e em breve período de tempo, não ficar circulando no local por muito tempo. Então, necessita fazer uma compra, faz rapidamente, vê. Também o comerciante, por sua vez, tem que limitar o número de pessoas dentro do seu ambiente, dependendo do espaço, do tamanho do local, para que não se tenha tanto contato de pessoa a pessoa, que nos comércios eles vêm de diferentes locais da cidade, né? Vem do bairro, outro de outra zona, e aí você não sabe com quem está lidando, até porque é uma doença que se transmite por pessoas assintomáticas ou por pessoas pré-sintomáticas. Quer dizer que é uma pessoa que está infectada, 2 dias antes de adoecer já está transmitindo. Então, ela nem sabe que estava transmitindo a doença. Então, às vezes, essas pessoas vêm de uma casa que tem um caso, sabidamente, também. Então, o doente se isola, os outros também deveriam ficar na sua quarentena, pelo menos de 10 a 14 dias, para que não seja mais um agente transmissor dentro da comunidade. Entendi. Agora, doutor, então, assim, o que a gente pode dizer nesse momento é reforçar essa cultura de cuidados, né, que eu acho que é uma cultura que está sendo instalada no Brasil e no mundo por conta desse 1 ano já de enfrentamento da pandemia, mas principalmente as pessoas entenderem que essa luta ainda não acabou, né, doutor? A luta ainda não acabou. Apesar da gente estar vivendo um momento de tranquilidade, se as pessoas não tiverem consciência, pode voltar tudo de novo, né, doutor? E volta rápido, né? E volta rápido, porque nós temos também, não só o caso de infecção primária, mas reinfecção. Temos reinfecção, né? Variantes. Então, nós temos que manter todo o cuidado para estarmos nessa zona de certo conforto e continuarmos com ele por muito tempo, até que a gente possa ter uma diminuição concreta, estável, da transmissão do vírus. Certo. Conversamos aqui com o doutor Marcos Guerra, infectologista, que sempre tem contribuído conosco aqui no Jornal da Cidade. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelas informações, e a gente vai continuar, obviamente, acompanhando de perto. Se Deus quiser, não teremos essa terceira onda e o povo vai nos ajudar a combater isso, cumprindo com essas regras, mesmo sem decreto, sem nada, simplesmente porque entende que não dá mais para a gente sofrer com essa Covid da forma que a gente sofreu das últimas 2 vezes. Obrigado, doutor. Obrigado pelas informações. Bom dia. Obrigado também. 7h33. Jornal da Cidade. Vamos continuar falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Carregamento de ingredientes farmacêuticos ativo para a produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca chegou neste sábado no Brasil. Aquele principal elemento para a produção da vacina, que na semana passada se dizia que não ia vir, que o governo chinês não tinha liberado. Enfim, chegou no sábado e teremos aí a capacidade de produzir mais 12 milhões da vacina AstraZeneca, graças a Deus. Os insumos que vieram de um laboratório da China foram levados para as instalações da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A entrega inclui 2 remessas, já que um carregamento que estava agendado para o dia 29 de maio teve seu envio antecipado. Ao chegar, o IFA, que é o nome dessa substância, ainda precisa ser checado e descongelado.
De acordo com a Fiocruz, as vacinas que serão produzidas com este insumo irão assegurar as entregas ao SUS até a 3ª semana de junho. Nesse fim de semana, o Amazonas recebeu mais 40 mil doses da vacina contra a Covid-19. Obedecendo decisão judicial, o lote do tipo AstraZeneca será destinado especificamente para a imunização de trabalhadores da educação de Manaus, incluindo profissionais da rede municipal, estadual de ensino e de ensino superior. O lote complementa as doses que chegaram na 20ª remessa no dia 18 de maio, quando foram entregues um pouco mais de 56 mil doses pelo Ministério da Saúde. De acordo com a FVS, as doses garantem o esquema vacinal para trabalhadores da educação que não se enquadram em outros grupos prioritários. A vacinação de profissionais da educação iniciou na segunda-feira, dia 17 de maio, no município de Iranduba. Essa chegada de mais 40 mil doses está em consonância com a decisão da juíza Jaisa Frasch, que determinou que a União encaminhe a quantidade de doses extras de vacina contra a Covid-19 para imunizar professores. Vamos continuar falando sobre a vacinação no Amazonas. Mais de 11 mil trabalhadores de educação foram vacinados pela Prefeitura de Manaus desde a última quarta-feira, dia 19, quando a campanha de vacinação contra a doença foi aberta para professores e demais servidores de estabelecimentos de ensino da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta do município é imunizar 15.161 trabalhadores de educação do ensino básico e um pouco mais de 9 mil do ensino superior. Os números correspondem a 90% dessa população. Desse número, aproximadamente 4.300 já haviam sido vacinados em grupos prioritários anteriores, de idosos ou de pessoas com comorbidades, por exemplo, ou também por meio do estudo COVAC Manaus. Pois é, conforme calendário divulgado pela Censa, a imunização dos trabalhadores da educação começou pelo ensino básico da rede municipal e hoje começa a vacinação para os trabalhadores do ensino básico particular e também os do ensino superior da rede estadual, federal e particular é amanhã. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora às 7h37 em Manaus, a gente traz a atualização da cheia dos rios no Amazonas. A enchente dos rios tem levado o governo do Amazonas e as prefeituras a buscarem soluções para garantir o atendimento de saúde em municípios do interior do estado. Em alguns municípios onde os hospitais foram atingidos pela subida das águas, o atendimento tem sido feito em balsas, barcos hospitais e em unidades básicas de saúde fluviais. Na última sexta-feira foi a vez do Hospital de Careiro da Várzea ser transferido para o barco do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. A Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa do IPEM chegou ao município na madrugada de sexta-feira para fazer o atendimento hospitalar da população. A mudança foi feita ainda na sexta-feira e o atendimento, inclusive de urgência, já está sendo feito na unidade fluvial. No Amazonas, 58 dos 62 municípios do estado já enfrentam problemas causados pela cheia dos rios, segundo a Defesa Civil. O total de pessoas afetadas em todo o estado passa de 455 mil. Em Manaus, o Centro Histórico registra vários pontos de alagamento. Além da Praça do Relógio, o prédio da Alfândega também já foi atingido. Pelo menos 15 bairros da cidade têm pontos alagados e cerca de 24 mil pessoas sofrem com a cheia do Rio Negro. Ao todo, 4 quilômetros de pontes já foram construídos e agora a estimativa é que seja necessária a construção de 7 quilômetros de passarelas na capital amazonense. 7h38 e a gente convida você a acessar o site Imediato Online, porque lá você acompanha em detalhes, com muitas imagens, a cobertura dessa cheia de 2021, que promete superar
a maior cheia já registrada no estado do Amazonas, que foi lá em 2012. Então lá a gente tem fotos, imagens e tem todos os dias acompanhado um pouco desse drama de famílias e comunidades inteiras atingidas pela subida dos rios. Muito bem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte informou que, por enquanto, está descartada a possibilidade de fechamento de rodovias federais como a BR-319 e a BR-174 devido à subida dos rios no Amazonas. Alguns pontos da via que liga Manaus a Porto Velho, no caso da BR-319, já estão sendo afetados pelos transbordamentos de rios e igarapés, como o trecho localizado no quilômetro 27. De acordo com o DENIT, entre as providências adotadas estão a sinalização das rodovias nos trechos alagados. O órgão, então, alerta que os condutores que trafegam nessas rodovias, a BR-319 e a BR-174, que vai aqui em direção a Boa Vista, né, a Roraima, passando ali por Presidente Figueiredo e etc., que os condutores que trafegam nessas rodovias se atentem aos pontos mais críticos e observem as sinalizações dispostas. Alguns pontos da via que liga Manaus a Porto Velho já estão sendo afetados pelos transbordamentos de rios e igarapés, como o trecho localizado no quilômetro 27. De acordo com o DENIT, entre as providências adotadas estão a sinalização das rodovias nos trechos alagados. Muito bem, olha, a BR-319 é o principal acesso aos municípios do Amazonas, como Maitá, Lábrea, Manicoré, Manaquiri, Altazes, Careiro da Várzea, Borba, entre outros. E a gente vai falar agora dessa situação com o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Amazonas, o Sérgio Alexandre. O quilômetro 230 da BR-174 foi invadido pelo rio, que arrancou o asfalto e rompeu a pista. Como foi essa situação aí, Sérgio? Você acompanhou de perto, tem detalhes aí de como é... E o reflexo disso, obviamente, tanto no transporte de cargas, como também na atividade de vocês aí. Bom dia. Bom dia. A gente acompanhou assim de perto, a gente trabalhamos com o DENIT para informação, né? Porque o DENIT decidiu interditar a rodovia já à tarde, e a gente teve o cuidado de informar aos transportadores autônomos nos nossos grupos de WhatsApp, para evitar que mais caminhões fossem para se deslocar de Manaus para Boa Vista ou de Boa Vista para Manaus. Certo. Para que o DENIT pudesse realizar o trabalho sem ser incomodado, né? Isso na sexta-feira, né, Alexandre? Isso. Certo. E esse trabalho foi feito na sexta e no sábado. Me parece que no sábado já tinha sido liberado, não é isso? Isso. No sábado pela manhã foi liberado parcialmente, né? Uma faixa e passava os veículos daqui para lá e interrompia o fluxo. Aí os que vinham de lá para cá. Aí foi esse revezamento o dia todo e novamente retomaram o serviço no sábado à noite para que a rodovia fosse totalmente liberada. Tá certo. Olha, as imagens que você está vendo nesse momento aí são imagens do trecho da BR-174 invadida ali pela subida dos rios, naquela calha do rio ali que cerca, né, que vai ali ladeando ali, né, pelo lado da BR-174. Alexandre, agora... poucas pessoas sabem, né, do reflexo que isso tem no abastecimento da cidade, né? Roraima é uma grande fornecedora de alimentos aqui para o Amazonas, não é isso? Isso. Na verdade, o comércio do Amazonas com a Venezuela, ele é muito forte. Então, você tem uma ideia, você tem de cada 100 carretas que saem daqui com destino a Roraima, 80 vai para a Venezuela e 20 para Boa Vista, né? Certo. E essa importância da rodovia estar trafegável para a economia do Estado e para a atividade do setor do transporte, ela é muito importante. Claro. Correto? A gente tem a crise que passa o país e a gente se apegou aqui
nosso do setor de transporte de carga, que sustentou o transporte de carga nesse período difícil que a gente está passando de pandemia, foi esse comércio com a Venezuela. Certo. Correto? E quando você tem um problema na BR-174, preocupa, sim. A gente que é caminhoneiro autônomo, preocupa o comércio local que tem se cada vez se fortalecendo como um grande fornecedor de alimentos para a Venezuela. E esse comércio que vem de lá para cá, que são a banana que vem de Caroebe, né? Do nosso estado também. E, no mais, a gente entende o seguinte: o DENIT tem cumprido o seu papel, que é garantir a trafegabilidade dos veículos pesados, e a gente fortalece o pedido para as pessoas que estão indo de carro de pequeno porte, né? Para que não se arrisque, porque não está fácil, não. Tá certo. Olha, a gente está vendo aí as imagens, Alexandre, obrigado pelas informações. Essa é a situação, é um evento da natureza, né? A gente não pode evitar isso, mas a gente pede, como o Sérgio Alexandre aqui colocou, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, se você puder evitar, que nem a pandemia, se puder evitar aglomeração, evite. Se você puder evitar ficar trafegando pela BR-174 nesse exato momento, nesse período em que a gente está enfrentando a cheia, é melhor evitar, né, isso, Sérgio? Isso, é melhor evitar. Correto? Deixar para quem realmente precisa ir e vir, né? Porque o direito de vir não está sendo cerceado de ninguém, mas nesse momento a natureza está dando, como é que diz, um alerta. Fique em casa, né? Deixe isso aí para quem está trabalhando, para quem precisa ir e vir, que são os caminhoneiros. Mas se você tiver um veículo aí, uma caminhonete, não tem problema não, você pode ir. A gente fala muito dos veículos pequenos, o automóvel em si, né? Mas não está muito fácil, não. Tá certo. Bom, os companheiros têm reclamado muito, mas a gente não pode parar. Se a gente para, a economia para também, né? É isso aí. 7h46. Quero agradecer aqui ao Sérgio Alexandre, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Amazonas, que conversou conosco sobre essa situação da cheia já atingindo as rodovias federais. Como ele bem lembrou, a BR-174 intrafegável durante a sexta-feira e o sábado. Depois o DENIT fez os reparos, já voltou parcialmente. O pessoal pede só que veículos de pequeno porte evitem essa viagem até Boa Vista, tendo em vista que a situação não está fácil, né? Mas o fundamental, que é o transporte de cargas, ele está mantido e a gente não vai ter pelo menos por enquanto, nenhuma crise de desabastecimento de nenhum item que a gente dependa lá de Roraima ou que eles dependam que vá daqui para lá. Como ele falou, 80% é de comércio em direção à Venezuela. 7h47. Jornal da Cidade. Olha, Álvaro, atualizando agora a cota do Rio Negro, a medição feita agora há pouco apresenta que o rio está medindo 29 metros e 89 centímetros. Veja bem, nós estamos aí a pouquíssimos centímetros da marca da maior cheia da história do Amazonas. São 8 centímetros apenas para a gente atingir essa marca histórica. Isso não é nenhum mérito, não vejo nenhuma beleza nisso, né? Acho que isso é um evento da natureza e que a gente precisa ficar muito preocupado. Tem cidades inteiras submersas por conta dessa cheia. Então, nas últimas 24 horas, o rio subiu 1 centímetro. Isso é o aspecto positivo, né? A gente está vendo uma redução da velocidade com que esse rio está aumentando, mas continua aumentando. 1 centímetro, mas continua aumentando. Mas lembrem que na semana passada esse aumento diário era de 4 a 5 centímetros, né? Então, se ele está subindo só 1 centímetro, significa que está desacelerando essa subida, o que é muito bom. 7h48. Polícia. Vamos então voltar com Edila Chaves e as notícias da noite e madrugada. Aliás, do final de semana, né, Edila? Sábado, domingo, que a gente não tem jornal.
O que teve de interessante aí, de casos de polícia que a gente possa destacar hoje? Bom dia. Mais uma vez. Bom dia. Voltando agora a trazer as notícias de polícia, né? Eita, Manaus, dessa Manaus tá que tá, hein? Bom, Álvaro, este fim de semana, infelizmente, nós tivemos aqueles casos. Durante o sábado, não tivemos tantas ocorrências assim de polícia em questão de homicídio, mas já o domingo, o negócio bombou, viu? Pois é. Parece que nem os cadeirantes escapam, não apenas de entrarem no mundo da criminalidade, como também a questão da execução. Leandro Vitor, de 35 anos, e sua amiga, que moravam juntos, Tânia Chaves, de 35, foram assassinados no bairro Terra Nova. Segundo informações, os autores ainda chegaram ao local, pegaram um aparelho celular, confirmaram a foto dos dois e ali então chamaram a Tânia, a mandaram ajoelhar e atiraram na sua cabeça. Foram 5 disparos. Já Leandro, por ser cadeirante, não tiveram como colocar numa posição de humilhação. Então o assassinaram na própria cadeira. Foram um total de 11 tiros. Segundo a vizinhança, o casal estaria morando naquele local em torno de 3 meses e demonstravam realmente ter envolvimento com questões de tráfico de drogas. Agora, temos aqueles que entraram no mundo da criminalidade e buscaram Jesus como salvação. Yuri Barreto da Costa, de 21 anos, teve a chance ainda de se arrepender da sua vida, onde ele teria agido de forma cruel entrando no mundo da criminalidade. Yuri teria saído há pouco tempo da penitenciária e, ao sair do local onde ali entregou sua vida a Deus na noite de ontem, foi executado. Segundo informações, foram 13 tiros na região da cabeça, fato ocorrido na Baixada Fluminense, na Cidade Nova. As informações que se tem é que os suspeitos chegaram de moto e os dois estariam armados com pistola calibre 380. Observação, viu? O Yuri seria morador do bairro da Compensa. Por estar marcado no local e também querer entregar sua vida a Jesus, decidiu sair do bairro da Compensa, onde foi buscar uma igreja em outro bairro, mas não adiantou nada não, viu? Se deixa rastro na criminalidade, eles vão em busca e matam. Então, jovens, atenção, não entrem nesse mundo da criminalidade. Essas são as nossas informações de polícia para todos. Quer saber mais? Acompanhe no site imediato. Esse caso aí, Edila, do rapaz que estava na igreja, é impressionante, né? É como você falou, a pessoa tenta sair da criminalidade, mas o pessoal vai lá e puxa ele de volta. Parece uma condenação, né? Entrou uma vez, não sai mais, né? E o que é mais triste, né, Álvaro? Quem acaba sofrendo com tudo isso é quem fica, porque quem morre, partiu. Mas quem fica com aquela ausência, com a dor e o que é pior, com aquela sensação de não ter feito nada. É, isso mesmo. 7h52. Você quiser detalhes dessa história, é só acessar aí o site imediatoonline.com. Polícia. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento com a finalidade de acompanhar a implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em Maraã. A Prefeitura do município tem até hoje, Álvaro, para enviar informações ao órgão. A promotora Carla Cristina da Silva Souza determinou que a Prefeitura deverá enviar o plano de ação para a vacinação contra a Covid-19 com observância das diretrizes fixadas no Plano Nacional e informa a conta corrente específica e única aberta para o recebimento dos recursos federais destinados à execução do plano. O município deverá informar ainda a relação das pessoas vacinadas com identificação de nome, CPF, cargo que ocupa, função e local que exerce, tipo de prioridade em que se enquadra para receber a vacina, local onde foi feita a imunização, além da quantidade de doses enviadas. Outra investigação do Ministério Público do Amazonas é no município de Barcelos. Nesse caso, o órgão instaurou um inquérito civil para apurar a denúncia de eventual crime ambiental.
O crime teria sido cometido pelo empresário do setor de pesca esportiva, Vitor Villanova. Conforme a denúncia, além da realização de pesca predatória, o explorador da atividade turística teria provocado desmatamento na região do rio Jufares, nas comunidades Caburis e Caju, localizadas no limite de Barcelos com o município de Caracaraí, em Roraima. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, 7h54. Polêmica, não é isso, Thiago? É isso mesmo. Hoje vamos com uma polêmica que ocupou o espaço de diversos parlamentares do Amazonas. Em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado para os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Omar Aziz, que está como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da pandemia, e o senador Eduardo Braga é membro titular. Declarações classificadas como ameaçadoras à Zona Franca de Manaus. A gente vai falar com o Bruno Mazieri sobre esse assunto. Bruno, teve ou não aí ameaça? Bom dia para você. Qual foi também a reação dos parlamentares pelo Amazonas sobre as declarações do presidente Bolsonaro? Bom dia, Thiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Então, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro ocorreu na última quinta-feira, né, durante uma live, como você bem disse. Na oportunidade, ele questiona, né, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Ele diz: imagina Manaus sem a Zona Franca, hein, senador Aziz? Você que fala tanto na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o Estado ou Manaus sem a Zona Franca. Essa frase do Bolsonaro foi vista como uma ameaça por inúmeros parlamentares, e não só por parlamentares, mas também como parte da população do estado do Amazonas. Inclusive, o vice-presidente da Câmara em Brasília, deputado Marcelo Ramos, se pronunciou sobre isso, o senador Omar se pronunciou sobre isso, então gerou aí um mal-estar entre o Amazonas e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acredito eu que a Zona Franca é um ponto muito delicado desde que o presidente assumiu o comando do país, tendo em vista que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou inúmeras vezes reduzir incentivos de empresas, fazer mudanças significativas dentro da Zona Franca, o que poderia causar o seu enfraquecimento. A gente sabe que o resto do país possui um certo olhar para a Zona Franca e para o modelo Zona Franca, então é natural que esse seja talvez o nosso calcanhar de Aquiles. De certo que essa declaração do presidente Bolsonaro causou esse mal-estar, como eu falei, e a gente não vê com bons olhos essa questão, tendo em vista que todo mundo sabe que a Zona Franca é o nosso grande trunfo econômico, ainda é o nosso grande trunfo econômico. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa, hoje em dia, tentar compreender as coisas numa outra perspectiva, né? A gente não, e o Bruno sabe disso, a gente tenta fazer um esforço aqui para não fazer um comentário ou até mesmo uma defesa polarizada, nem acusando o Bolsonaro, nem defendendo Bolsonaro, porque ele é o presidente, muito menos acusando Lula ou defendendo Lula. A gente tenta se ater aos fatos, né, e aquilo que efetivamente foi feito. Então, assim, a declaração em si, ela, se você tira de contexto, ela precisa, na verdade, ser analisada dentro do contexto. Então, assim, depois da declaração, eu fui assistir a live para entender o que o presidente tinha falado, em que contexto, em que situação ele tinha falado. Eu separei o trecho para a gente assistir junto, sem cortes, né? Obviamente só o corte no início e outro no final, porque a live, enfim, tem 2 horas. Então a gente precisa assistir, e eu queria passar isso aqui, para depois a gente... assim, é muito digamos assim, sutil. Se houve essa ameaça, ela foi muito sutil. Mas eu queria só dizer o seguinte: o presidente, ele na live dele, ele está fazendo junto com o ministro Tarcísio,
ele está fazendo a entrega de algumas obras. Então ele começa a falar, rodovia fulana de tal, não sei aonde, em Caxias, não sei o quê. E aí ele, nesse momento, começa a lembrar de algumas obras que foram feitas na época do regime militar, falando, foi criado isso, foi criado aquilo, e foi criada a Zona Franca. Né? E aí vem o fatídico comentário. Então eu queria passar o trecho tem mais ou menos 1 minuto e meio, você vai assistir e você tira suas conclusões para a gente poder voltar a comentar isso de uma forma um pouco mais fundamentada com o que de fato aconteceu, e aí cada um tira suas conclusões. Vamos lá, vamos ver aqui o vídeo. Zona Franca. Cadê o áudio? Está sem áudio. Está sem o áudio? Veio sem áudio? Poxa, veio sem áudio o vídeo. Mas, enfim, eu vou pedir para colocar no site daqui a pouco o trecho na íntegra, que é exatamente o ministro Tarcísio explicando e tal. E aí o presidente faz um comentário. Eu vou dizer assim, a minha impressão, tá? A minha impressão, Bruno, é que não houve uma ameaça. Ele apenas ressalta dizendo o seguinte, vocês criticam, o entendimento que eu tive, vocês criticam tanto este governo lá na CPI, mas quem criou a Zona Franca foram os militares, que é a base do meu governo. O entendimento que eu tive foi esse. Né? Então, assim, no meu entendimento desse trecho, eu não vi absolutamente nada do ponto de vista, ou nem subjetivamente, né? Porque poderia ter sido feito um comentário que, de forma subjetiva, ele fizesse uma ameaça. Na verdade, o contexto era outro. O contexto era para falar tentar enaltecer o valor dos militares, ou do possível regime militar, ou do que apoia o seu governo, enfim. Esse foi o entendimento que eu tive. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de filtro com relação aos depoimentos políticos, porque todos os políticos que se pronunciaram são contrários ao governo, e é normal, né? Que eles façam comentários contrários, assim como acontecia com Lula, com a Dilma. Eu não esqueci o que fizeram com a Dilma na época do impeachment, né? Todo mundo sabe aqui internamente eu falo, não houve, aquilo para mim foi um golpe do centro, e digo isso analisando todos os fatos. E dessa forma, eu entendo que também essa declaração do Bolsonaro, no meu entendimento, ela não representou nenhum tipo de ameaça. Né? O que os senadores e deputados fizeram foi tão somente aproveitar essa possibilidade, né? E transformar isso num fato político para tentar desgastar ainda mais a imagem do presidente, que já vem sendo desgastada ao longo do tempo, que também faz parte do jogo político. Assim fizeram com Lula, assim fizeram com a Dilma. Então, isso faz parte do jogo político. A gente tem que estar aqui tentando filtrar um pouco essas coisas para tentar estabelecer a linha do que de fato aconteceu. Cada um, obviamente, interpreta do seu jeito. Interpretação é uma coisa extremamente individualizada, né? Ainda que a gente tenha interpretações similares, ainda assim os pontos vão ser, em alguma questão, eles podem ser diferentes. Essa é a minha visão, Bruno. Álvaro, na verdade, tudo é muito discutível, né? Então, por exemplo, se a gente pega somente o trecho do que você falou, realmente fora de contexto, soa como ameaça. Porém, o que me deixa aí um pouco encucado é que talvez não houvesse, se não fosse para ser uma ameaça, por exemplo, não havia necessidade nenhuma de envolver o nome dos 2 senadores, tendo em vista que os senadores não criticam a base militar, a questão dos militares, a existência dos militares, né? A CPI, na verdade, questiona o modus operandi do governo federal que diz respeito à distribuição de insumo, enfim, de vacina, que isso a gente já vem falando aqui ao longo das semanas. Então, talvez a forma como ele se manifestou é que tenha soado como uma ameaça. Talvez realmente ele não queira ter dito isso, como você bem falou, mas a questão é que a forma como ele fala, você já pensou sem... Não, que ele tem uma cisânia com os dois, para mim está claro, né? Porque os dois estão atacando ele. Né? Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, olha, vocês criticam tanto esse governo, mas quem fez a Zona Franca foram os militares. É isso que ele quis dizer, né? Não foi o pessoal que vocês, em tese, estão apoiando, né?
fazendo aí uma divisão entre polos. Esse foi o meu entendimento, sabe, Bruno? O meu entendimento. Então, ele poderia. O Bolsonaro já fez várias ameaças em várias questões. Assim. Ele sempre foi muito boca demais, fala demais, né? O nosso presidente. Mas, assim, nesse caso, eu não vi, entendeu? Eu não consegui, Álvaro, não consegui identificar essa situação. Mas, olha, essa semana vai ser mais uma semana de embate, né, Bruno? Vai ter uma semana, inclusive a gente já estava preparando para subir ainda há pouco no site O Poder, uma possível reconvocação do Pazuello para a CPI. O senador Alessandro Vieira anunciou no Twitter ontem, numa publicação, que deve ser votado na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira, no caso, agora dia 26, a reconvocação do Pazuello para prestar esclarecimentos ainda a respeito da sua gestão frente à pasta da saúde, né, do Ministério da Saúde. Parece que eles queriam fazer uma cariação, né? Eles queriam fazer uma cariação. Isso, né? Justamente, quer fazer uma cariação. E além ainda do depoimento da capitã cloroquina, como chamam, né, a médica Mayra Pinheiro. Então, são 2 depoimentos. Essa reconvocação deve gerar aí um burburinho, deve gerar uma comoção nacional em torno disso, porque a gente sabe que foi muito tumultuada a participação do Pazuello semana passada. E além, obviamente, da Mayra Pinheiro, que tentou no STF conseguir um habeas corpus como o do Pazuello para ficar calada, mas que foi negado, por entender que ela, enquanto médica, precisava prestar os devidos esclarecimentos para a sociedade. Com certeza. Bruno Mazzieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser. 8h05. OPoder.com, com Bruno Mazzieri. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do arroz parbolizado. De acordo com o site, menor preço deste produto é de R$ 5,25. Na segunda-feira passada, falamos sobre esse mesmo produto e uma semana depois ele apresenta um aumento de R$ 1,15 em uma semana. Isso para mim tem cara de inflação, né? O valor máximo do mesmo produto é de R$ 7,20. Então podemos afirmar que o arroz parbolizado está mais caro. Em uma semana, né? Triste isso. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Jornal da Cidade. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Aqui nos comentários do Facebook. Aproveitar aqui e dar o bom dia ao pessoal que está nesse momento iniciando a sua jornada semanal. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar os comentários. Bom dia aqui para Maria Rosa Mitz, Airan de Souza, Donias Silva, Júlia Maria, Jesus Deodato, Suzana Silva, Rony Santos, Marco Antônio, Duda Pereira, Eudógio Gonçalves está aqui nos acompanhando, Gilson Arruda, Elias Eleutério, Michele de Sá, enfim, muita gente acompanhando aqui o Jornal da Cidade. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria pedir que vocês também compartilhem a nossa transmissão e também façam o download do nosso aplicativo no Google Play Store. É essa logomarca aí que você vai encontrar da Rádio ZLZN. Baixando esse aplicativo, você acompanha a nossa programação jornalística ao longo de todo o dia, sem precisar estar conectado em rede social. 8h. Jornal da Cidade. Opa. Muito bem, são 8h08. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, pedindo para você baixar o aplicativo da Rádio ZLZN. Digitando lá na busca ZLZN, você vai encontrar todas as informações sobre o nosso aplicativo. Você baixa, instala e acompanha a nossa programação. É essa imagem aí que está na sua tela agora.
Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Ubediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia, uma excelente semana para todos vocês e a gente se encontra amanhã, pontualmente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.